Imagine-se transportado para as areias douradas do Antigo Egito, onde pirâmides se erguem sob um sol impiedoso, e para as colinas verdejantes da Galileia, onde a vida pulsava em vilarejos repletos de histórias. Lugares distantes, épocas remotas, mas que guardam as sementes de algo que viria a moldar civilizações e corações por milênios. E se tudo o que você sabe sobre a Bíblia não for a história completa? E se, por trás das suas páginas veneradas, houver uma jornada de formação tão complexa, surpreendente e fascinante quanto as próprias narrativas que ela contém? A Bíblia, esse livro que repousa em incontáveis lares, sinagogas e igrejas, que inspira leis, arte e fé, não é um volume único que desceu dos céus de uma vez só. Longe disso. Ela é, na verdade, uma vasta biblioteca, uma coleção de textos escritos por dezenas de autores anônimos e conhecidos, ao longo de mais de 1000 anos, em diferentes línguas e contextos culturais. Cada livro, cada poema, cada profecia e cada carta é um fragmento de um mosaico que reflete as esperanças, os medos e a busca incessante da humanidade por significado. Os primeiros sussurros escritos que eventualmente comporiam esse compêndio nasceram em um mundo onde a palavra escrita era um poder quase mágico. No Antigo Egito, os hieróglifos gravados em templos e papiros já contavam histórias de deuses e reis, leis e rituais. A capacidade de registrar pensamentos e eventos era uma tecnologia revolucionária, e foi nesse caldeirão de inovações que os primeiros fragmentos do que seria a Bíblia começaram a tomar forma. Inscrições antigas, hinos, códigos de conduta, muitos deles coexistindo com textos de outras culturas que também buscavam registrar suas verdades e mitos. A ideia de livros sagrados não era, portanto, uma exclusividade hebraica, mas um anseio humano universal. A Galileia, no período do Segundo Templo, era um crisol de culturas. Sob o domínio romano, a região fervilhava com influências helenísticas, tradições judaicas seculares e a constante tensão entre o sagrado e o profano. Essa efervescência cultural não apenas moldou o palco para eventos cruciais, mas também foi o berço de muitas das narrativas orais que, mais tarde, seriam meticulosamente registradas. Antes que a caneta tocasse o papiro, as histórias eram contadas ao redor de fogueiras, em mercados movimentados, de pais para filhos. A tradição oral era o principal veículo para a transmissão de leis, genealogias, feitos heróicos e, claro, as histórias dos deuses e seus pactos. Pense em suas próprias histórias de família, aquelas contadas e recontadas em reuniões. Elas mudam um pouco a cada vez, ganham novos detalhes, se adaptam ao ouvinte. Assim era com as narrativas antigas, que eram vivas, orgânicas, até que os primeiros escribas começassem a fixá-las. Quem eram esses pioneiros? Sacerdotes zelosos, escribas dedicados, profetas inspirados. Eles não agiam como autores modernos, buscando originalidade, mas como compiladores, editores, guardiões de uma tradição. A ideia de autoria única para muitos livros bíblicos é um conceito anacrônico. A realidade era de um trabalho coletivo e evolutivo, onde as mãos de muitos contribuíram para a formação de um texto que consideramos sagrado. E a arqueologia, essa ciência que nos permite espiar o passado, tem desempenhado um papel crucial em desvendar essa tapeçaria. Descobertas, como os manuscritos do Mar Morto, encontrados em cavernas remotas, revolucionaram nossa compreensão da antiguidade e da diversidade dos textos judaicos. Esses pergaminhos, alguns datando de séculos antes de Cristo, mostraram que havia uma variedade de versões, de estilos, e que muitos textos que não foram incluídos no cânone final circulavam livremente. Eles são janelas para um tempo em que a Bíblia ainda estava em construção, um testemunho vivo de um processo contínuo de seleção e reverência. Essa pluralidade de textos e tradições, no entanto, não poderia durar para sempre. À medida que as comunidades religiosas cresciam e se estabeleciam, surgiu uma necessidade premente de definir o que era considerado palavra inspirada e o que não era. Era preciso um cânon, uma lista oficial de livros aceitos como autoritários e divinamente inspirados.
Essa não foi uma decisão arbitrária, mas um processo longo e complexo, impulsionado pela necessidade de preservar a doutrina, combater heresias e garantir a coesão da fé. Era uma forma de dar limites e forma a um corpo de conhecimento que, de outro modo, poderia se perder na vastidão de escritos da época. A formação do Antigo Testamento, conhecido pelos judeus como Tanakh, foi um processo milenar. Ele é dividido em 3 partes principais: a Torá, os profetas e os escritos. As discussões rabínicas sobre quais livros incluir e a ordem em que deveriam aparecer foram intensas e prolongadas, estendendo-se por séculos. Não havia um único concílio que decidisse tudo de uma vez, mas sim um consenso gradual que emergiu de debates e práticas litúrgicas. É fascinante notar que, mesmo dentro do judaísmo, diferentes comunidades tinham coleções ligeiramente variadas de seus textos sagrados, evidenciando a fluidez inicial do processo. Um marco crucial para a disseminação desses textos foi a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, realizada em Alexandria, no Egito, a partir do século III a.C. Esta tradução foi vital, pois permitiu que os textos judaicos fossem acessados por uma vasta população helenizada, incluindo os primeiros cristãos. A Septuaginta também é notável por incluir livros que não fazem parte do cânon hebraico moderno, mas que foram aceitos por muitas comunidades judaicas da diáspora e, posteriormente, pela Igreja Cristã primitiva. Esses livros, conhecidos como deuterocanônicos pelos católicos e apócrifos pelos protestantes, são um lembrete vívido das escolhas e variações que existiram. Com o advento do cristianismo, a situação se tornou ainda mais complexa. Após a morte de Jesus, uma profusão de escritos sobre sua vida, ensinamentos e o significado de sua missão começou a circular. Havia dezenas de evangelhos, atos e epístolas, cada um oferecendo uma perspectiva diferente. Mas, por que apenas Mateus, Marcos, Lucas e João foram aceitos? A seleção desses 4 evangelhos canônicos foi um processo de discernimento teológico e histórico, onde a comunidade cristã primitiva buscou aqueles que melhor refletiam a tradição apostólica e a ortodoxia doutrinária emergente. Isso não significa que os outros evangelhos, como o de Tomé ou o de Maria Madalena, não tivessem seu valor histórico ou espiritual para alguns grupos, mas eles não se alinhavam com a compreensão predominante da mensagem de Cristo e, por isso, foram rejeitados do cânon principal. É uma distinção importante entre história, como registro de eventos, e narrativa religiosa, como interpretação teológica desses eventos. Além dos evangelhos, as cartas de Paulo e outros apóstolos, conhecidas como epístolas, tornaram-se documentos fundamentais para a teologia cristã, moldando a compreensão da fé e da prática. O livro de Atos, por sua vez, narrou a história da igreja primitiva, sua expansão e os desafios enfrentados pelos apóstolos. A importância da comunidade na preservação e circulação desses textos é inegável. Eram lidos nas assembleias, copiados e compartilhados, garantindo sua sobrevivência e influência. Os concílios e sínodos da Igreja primitiva, como o Concílio de Nicéia no século IV e o Concílio de Cartago no final do mesmo século, desempenharam papéis cruciais na formalização do cânon do Novo Testamento. Nesses encontros, bispos e teólogos debateram intensamente, não apenas sobre doutrinas, mas também sobre quais livros deveriam ser considerados parte das Escrituras inspiradas. É um equívoco pensar que essas decisões foram tomadas de forma unânime e instantânea. Foram anos de discussão, influenciados por fatores teológicos, políticos e sociais. Curiosamente, nem todos os concílios chegaram às mesmas conclusões imediatamente, e a lista final que hoje conhecemos demorou para ser universalmente aceita. Paralelamente a essas discussões, houve uma inovação tecnológica que facilitou a padronização dos textos, a transição dos rolos de papiro para os códices. Um códice é essencialmente a forma antiga do livro moderno, com páginas encadernadas. Isso tornava a consulta e o transporte dos textos muito mais práticos. Códices antigos e majestosos, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, datados do século IV, são tesouros inestimáveis que contêm as cópias mais antigas,
conhecidas de grande parte da Bíblia cristã. Eles são testemunhos físicos do esforço monumental para compilar, preservar e padronizar os textos que viriam a formar a Bíblia como a conhecemos. A partir dessa base sólida de textos compilados e padronizados, a história da Bíblia entra em uma nova fase, marcada pela disseminação global através da tradução. A Vulgata de Jerônimo, concluída no início do século V, foi um marco colossal, traduzindo as Escrituras para o latim, a língua franca do Império Romano Ocidental e, por séculos, a língua da Igreja Católica. Essa tradução não apenas tornou a Bíblia acessível a um público mais amplo dentro do contexto eclesiástico, mas também estabeleceu um padrão textual que perduraria por mais de 1000 anos, influenciando profundamente a teologia e a liturgia ocidentais. A Bíblia, de fato, tornou-se o livro mais traduzido da história, um testemunho de seu apelo universal e da dedicação de inúmeros estudiosos e crentes. Cada tradução, no entanto, é também uma interpretação, e o impacto dessas escolhas linguísticas na acessibilidade e na compreensão do texto sagrado é imenso. É fascinante pensar que algumas dessas traduções foram realizadas sob perseguição, com seus autores arriscando a própria vida para tornar a palavra acessível a seus povos. Mas a verdadeira revolução na disseminação da Bíblia viria com a invenção da prensa tipográfica por Johannes Gutenberg, em meados do século XV. A Bíblia de Gutenberg, impressa por volta de 1455, não foi apenas o primeiro livro impresso em massa na Europa, mas um catalisador para uma transformação cultural e religiosa sem precedentes. A capacidade de produzir cópias rapidamente e em grande quantidade democratizou o acesso aos textos sagrados, tirando-os das mãos exclusivas dos clérigos e das elites e colocando-os, potencialmente, nas mãos do homem comum. Essa democratização seria um dos pilares da Reforma Protestante. Martin Luther, no século XVI, com sua ênfase na sola scriptura, a crença de que a Escritura sozinha é a fonte autoritária da revelação divina, impulsionou ainda mais a necessidade de traduções da Bíblia para as línguas vernáculas. A tradução da Bíblia para o alemão por Lutero não apenas moldou a língua alemã moderna, mas também permitiu que milhões de pessoas lessem e interpretassem as Escrituras por si mesmas, sem a intermediação exclusiva do clero. Isso teve um impacto profundo na cultura, na política e na religião da Europa, levando ao surgimento de diferentes cânones entre católicos e protestantes, especialmente em relação à inclusão ou não dos livros deuterocanônicos. Além de sua influência religiosa direta, a Bíblia permeou de forma inegável a cultura e a arte ocidentais. Suas narrativas, personagens e temas inspiraram incontáveis obras na literatura, desde Dante a Shakespeare, na pintura, com mestres como Michelangelo e Rembrandt, na música, de Bach a Handel, e na arquitetura, visível nas catedrais góticas e renascentistas. Mesmo para aqueles que não se consideram religiosos, é quase impossível escapar da influência bíblica na linguagem, nos provérbios e nas referências culturais do dia a dia. A Bíblia é um alicerce da civilização ocidental, e seu legado é visível em quase todos os aspectos da vida. No entanto, a jornada da Bíblia não está isenta de debates e desafios modernos. A crítica textual continua a buscar os textos originais, comparando manuscritos antigos e refinando nossa compreensão. Novas descobertas arqueológicas, como as de Qumran, frequentemente lançam luz adicional sobre o contexto histórico e textual, por vezes confirmando, por vezes questionando interpretações tradicionais. Debates contemporâneos sobre a interpretação, a autoridade e a aplicação da Bíblia persistem, refletindo a complexidade de um texto milenar em um mundo em constante mudança. No século XXI, a Bíblia mantém sua relevância contínua para bilhões de pessoas em todo o mundo. A era digital trouxe novas formas de disseminação e estudo, com Bíblias digitais, aplicativos e recursos online, tornando-a mais acessível do que nunca. De um punhado de rolos de papiro no Antigo Egito e na Galileia, a Bíblia evoluiu para um fenômeno global e multicultural, um testemunho duradouro do poder das histórias e da busca humana por significado.
A Bíblia, portanto, não é um artefato estático, imutável e monolítico. É um produto de milênios de história, fé, cultura, debate e paixão humana. Sua complexidade de formação, longe de diminuir sua importância, enriquece-a, revelando a incrível jornada de um livro que moldou civilizações. Convidamos você a explorar mais a fundo essa história fascinante, a questionar, a aprender e a descobrir por si mesmo o poder duradouro das histórias que continuam a ressoar através dos séculos. Porque, no fim das contas, as histórias são o que nos definem, e algumas delas, como as da Bíblia, têm o poder de transformar o mundo.